reverência, adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando uma canção, uma canção. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Vamos honrando, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Vamos honrando, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos
ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Cadê? Cadê? Fechou? Não, consegui voltar. Nosso cordial boa noite. Feliz por poder encontrar vocês em mais esta noite de quarta-feira, onde poderemos conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Dá licença, deixa eu colocar o paletó. Quase que eu fiz uma besteira de fechar aqui a live, mas ao vivo pode acontecer essas coisas, né? Amados, obrigado por você abrir
a porta da sua casa através do seu smartphone, através do seu notebook, através da sua televisão, seja qual for a maneira. Mas eu estou grato por você me receber na sua casa numa noite tão especial. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa live está sendo intermunicipal, então são vários municípios que estão conectados conosco. Está sendo interestadual, são vários estados que estão conosco. E está sendo também internacional, tá certo? Então estamos participando aqui de uma live que envolve pessoas de todos os lugares que estão interessados em conhecer este tema. E o tema de hoje é algo muito especial. Especial principalmente porque tem a ver com conhecimento, tem a ver com ter paz no coração, tem a ver com esperança de vida eterna, não de morte eterna. É um tema em que tem sido muito debatido no mundo evangélico. Mas, infelizmente, talvez pela falta do conhecimento mais claro da palavra de Deus, alguns compreendem um pouquinho diferente ou diferente da verdade bíblica. E hoje nós teremos a alegria de ter orientação do céu, porque a gente vai usar a palavra de Deus, se a palavra de Deus veio do céu, para a gente compreender isso aí, tá certo? Antes de nós entrarmos no tema, então eu preciso agora cumprimentar os meus amigos que já estão aí conectados conosco. Já estamos aí no ar pelo menos há 15, 20 minutos, e eu tenho algumas pessoas, amigas que estão conectadas. Eu queria ver quem são esses que estão conosco. Eu poderia citar aqui vários deles, viu? Mas a minha namorada aqui, a minha secretária, já anotou alguns deles, para eu não pisar na bola, né? Enquanto ela termina de fazer a anotação, eu peço o seguinte para você. Não deixe de curtir a live e não deixe de compartilhar. Por que eu insisto tanto em compartilhar? Porque quando você compartilha, você está dando a oportunidade para outras pessoas também conhecer essa verdade. Você que está acompanhando a gente cada quarta-feira, você vê que a gente usa a Bíblia Sagrada. Cita um texto ou outro de vários tipos de livros, mas a base é a Bíblia Sagrada. Nós não estamos trazendo nada de novidade fora da Bíblia. Por isso que é importante você compartilhar. Então, nós tivemos aí várias semanas com alguns tipos de compartilhamentos, quantidades. Mas nós tivemos aí 3 semanas, 4 semanas. Essas últimas 3 semanas foram semanas excelentes. Porque há 3 semanas atrás, 3 lives atrás, nós tivemos 191 compartilhamentos. Há 2 semanas atrás, nós tivemos 89 compartilhamentos. Na semana passada, nós tivemos 94 compartilhamentos. Mas o tema de hoje é um tema onde realmente o mundo evangélico precisa conhecer como a Bíblia ensina. E eu queria que você levantasse o coraçãozinho, o curtida aí, levante os corações. Eu quero ver o coraçãozinho subindo aí, ó. Tem muito pouquinho coraçãozinho subindo, coração, curtida. Clica aí, vamos curtindo aí, tá bom? Deixa eu então apresentar para vocês os nomes que já estão conosco. Tem algumas pessoas muito especiais conosco. Eu não tenho hoje anotado quem foi o primeiro, porque... Tem sim. Tem sim? É o primeiro que tá aí. Ah, tá. Então o primeiro nome já está aqui. É a Joana Dark, é a primeira pessoa a conectar com isso. Vamos lá. Coloque os coraçõezinhos aí. Deixa subir os coraçõezinhos. Isso mesmo. Joana Dark e o esposo, seu namorado André Trozer, lá de Nova Morada, tá certo? Privilégio ter vocês aqui conosco. Aí vem a irmã Fátima Dias, da igreja de Iputinga. Tem aqui a Itaciana, minha vizinha de parede, está comigo aqui me assistindo. Parabéns, Itaciana, seja bem-vinda. Fernando e Mônica. Na verdade, a Itaciana não está aqui na casa dela, ela está lá em Aldeia, na casa de irmãos queridos, lá do irmão Fernando, da Mônica, e tem o Jonas e o filho, são os filhinhos. Que Deus abençoe essa família aí em Aldeia e abençoe você também, tá bom? Aí vem aqui os nomes de Cláudia Jaqueline, Cleide Ferreira, a Soledade de Vale das Pedreiras, irmã Geisa Barros,
Meu carinho para você. Fernando José, meu companheiro, minha dupla aí de Iputinga. Irmã Maria José, seja bem-vinda mais uma vez, Maria José. Henrique Norte. Henrique Norte está longe, viu? Está em Ibimirim. Está aí passeando com a namorada, conhecendo a família dela. É um privilégio ter você conosco, viu, Henrique? As suas anotações sempre são muito importantes. Aí vem a irmã Evânia Rodrigues. Evânia Rodrigues, é um privilégio ter você conosco. Cidade de Cedro, Pernambuco. O que é isso? Ela tá na cidade de Cedro. Ah, tá. A irmã Evânia está na cidade de Cedro, no interior de Pernambuco. Olha só, estou falando que é intermunicipal. Então, Ibimirim, Cedro e outras regiões aqui estão conosco. Marlene Santos. Vocês não imaginam de onde é essa Marlene Santos. Eu vou dizer para vocês. Vocês estão curiosos, né? Marlene Santos é de Iputinga, viu? Ela está conosco, Marlene Santos, e com certeza está também o seu namorado Daniel, está também a sua netinha, está a sua filha Jéssica. É um privilégio ter essa família conosco. Aí vem a irmã Acilina, de Nova Morada. Seja muito feliz, irmã Acilina. Vamos conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Cuidado de Deus, eu não consegui identificar esse nome ainda. Ninguém escreve quem é. Por favor, alguém me diz quem é esse nome aqui, viu? Eu sei que não é a irmã Marlene lá de Jardim Primavera, porque Marlene, quando aparece Marlene. Alguém me dê uma dica aí para ela anotar para mim aqui, tá? Quem é cuidar de Deus de Jardim Primavera? Irmão Nivaldo Eleutério, Nathalie Freire, também está lá em Ibimirim, e ela está acompanhada da vozinha dela. Irmã Antonieta, que honra, viu? Obrigado por abrir aí a sua casa através do smartphone para estar falando com você. Deus seja louvado pela sua vida, viu? Você e a sua casa. Irmã Antonieta, avó da Nathalie. Irmã Maria Alves está conosco também. Mimo da Manuela, que é, nesse caso, a Manu e a Jéssica. Jéssica Santos está aqui. Flávio Simas está conosco também, um privilégio. Irmão Barbosa Vieira. Depois vem Miriam Souza conosco lá de Tabatinga. Josineia, direto do Chile conosco, participando. Seja bem-vinda, Josineia. Kátia Almeida. É um privilégio ter você conosco, Kátia Almeida. Gedaías Souza. Ele está lá em Maringá. Olha só, interestadual. Estou falando para vocês. A irmã Nida Santos. Irmã Nida Santos é de São Paulo, no bairro de Maristela. Seja bem-vinda, irmã Nida. Ângela Freitas. Ângela Freitas. Seja bem-vinda. E aí vem Marcone Silva, lá de Vale das Pedreiras. Deve estar também com sua namorada, com pessoas queridas aí conosco, né? Tem mais uma dica aqui. Isso, tem mais um nome aqui. A Micheline Silva. Micheline Silva é uma ovelha muito querida da igreja de Arthur Lundrig II. Provavelmente o namorado dela está assistindo junto. Micheline, saudade de você, viu? É uma honra ter você conosco. Acho que é essa a Kátia Almeida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Durante a live vai entrar outras pessoas e no final a gente vai citar os demais também. Agora vamos ver mais uma coisa aqui. Na verdade, esse mais uma coisa é um pedido, né? Vou reforçar o pedido. Está sendo escrito aí de vez em quando. Por favor, compartilhe essa live, porque vai alcançar muitos outros corações, tá certo? Estou vendo aqui o nome de Paulo Silvano, o irmão Francisco está assistindo, lá de Itabatinga, é o namorado da Miriam. Privilégio de ter vocês aqui conosco, viu? Mas vamos então seguir o barco, porque o tempo passa, né? E nós não temos tanto tempo assim. Vamos fechar nossos olhos? Nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Feche seus olhos. Nosso maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo privilégio de estarmos com vida em mais este dia, mas de forma muito especial porque o Senhor está conosco nesta live. E que através desta live o Senhor alcance cada coração. Que o Espírito Santo, ó Pai, entre em cada lar, em cada coração que está assistindo, parado neste momento, para ouvir a Tua palavra. Que o que for falado aqui não saia simplesmente da minha boca, mas venha da Tua boca para instruir-nos a respeito das coisas da Tua palavra. Fica conosco, dá-nos o entendimento e também o perdão dos nossos pecados.
te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, esses dias nós estamos estudando de forma muito especial temas difíceis da Bíblia. Eu falei agora há pouco de Kátia Almeida, e eu estava tentando lembrar quem era Kátia Almeida, e aí eu pedi a ajuda aqui para minha namorada, ela só deu uma pesquisada para eu lembrar quem é, e aí quando eu vi a foto, vou dizer para vocês, Kátia Almeida, ela foi colega de colégio interno lá no IPAI. Estudamos no IPAI na mesma época, ou diferença pouca de meses, lá pelos anos de 83, 84, 85. Foram bons anos. Faz muito tempo, agora ela mora em São Paulo, mas era uma turma muito boa. Nós fazemos parte de um grupo, relembrando os tempos de industriário do colégio interno, e aí nós estamos lembrando muitas pessoas. Então, Kátia Almeida, obrigado por você estar assistindo, viu? Um privilégio rever e ter você conosco. Está em São Gabriel da Paz, não é isso? Da Palha. Da Palha, muito bem. Nós vamos estudar hoje, fala sobre o inferno. Mas o que há de bom em estudar o inferno? Tem muita coisa boa. A primeira coisa boa é que a gente passa a conhecer o que a Bíblia ensina sobre isso. Então, 3 perguntas importantes. Morte eterna, tormento eterno. O que será que a Bíblia ensina, o que será que a Bíblia fala sobre o inferno? Este é o tema de hoje. E eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Existem algumas palavras, alguns textos na Bíblia que são usados exclusivamente para fundamentar algumas teorias sobre inferno. E esses textos, tirado do contexto, pode realmente dar a ideia equivocada sobre o que é inferno. Quais são os textos? Está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, nos versos 43 a 48. Quando Jesus fala assim: se porventura se você tem um olho que te atrapalha a entrar no céu, arranca o teu olho, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que se perder com os dois. Lá em Isaías 66, verso 24, o profeta escreve que os salvos sairão e verão os ímpios queimarem no inferno, onde a chama arde e o verme corrói. Lá em São Mateus, capítulo 25, versos 41 a 46, Jesus está falando sobre pessoas que irão sofrer, ou seja, os ímpios, aqueles que não aceitaram estar com Jesus, que eles queimarão no fogo e serão comidos pelos vermes. Lá em Apocalipse 14, verso 10 e verso 11, fala sobre o lago do fogo de enxofre, sobre Satanás, sobre os seus anjos e sobre aqueles todos que seguiram Satanás e seus anjos. E por último, e esse eu gostaria de ler, Apocalipse capítulo 20, verso 10. Abra a sua Bíblia aí. No livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você, porventura, quiser as passagens que estou falando, ou esse texto, me mande uma mensagem, ou pela página, ou pelo meu WhatsApp, tá certo? E eu vou encaminhar para você o estudo que eu estou apresentando para vocês. Está em PowerPoint, um estudo bem equilibrado, bem fácil de entender, e você vai gostar. Caso você tenha interesse, me fale que a gente dá um jeito de providenciar. Em Apocalipse 20, verso 10, diz assim, ó: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse verso é o verso base da mensagem de hoje. E a pergunta é: será que realmente Satanás e seus anjos vão queimar durante séculos e séculos? Será que a gente pode pegar de forma literal esta última frase? Se Satanás e seus anjos vão queimar
de séculos e séculos, será que a gente também vai queimar eternamente? A gente não, desculpe, eu não quero estar nessa não, eu quero estar no céu. Mas será que os ímpios que vão ser perdidos vão estar queimando eternamente? E a gente lá no céu olhando e vendo pessoas queridas sendo queimadas todo dia, o tempo todo, século, você olhando para lá, ai que feliz estar aqui com Jesus, ai, mas olha lá sofrendo. Será que é assim que funciona? Amados, esses são os textos que normalmente as pessoas que têm a ideia equivocada sobre inferno usam para poder justificar a ideia de fogo eterno, de morte eterna, como acontece, como as pessoas pensam. Mas o que será que a Bíblia realmente fala sobre isso? Então, seria muito importante nós vermos o significado da palavra inferno na Bíblia. Quais são as passagens, quantas são as passagens que falam sobre inferno? Então vamos lá, vamos tentar dissecar esse tema. A gente vai ler vários textos hoje, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: as passagens no Velho Testamento, onde a gente lê a palavra inferno, tem no original, no hebraico, na língua hebraica, a palavra Sheol, que tem um significado específico que é sepultura. Então lá no Velho Testamento, onde aparece inferno, lá no original não é inferno que está escrito, é Sheol, que quer dizer sepultura, que quer dizer lugar de silêncio, ou lugar inferior, que também pode ser traduzido como lugar dos mortos. Uma curiosidade, somente no Velho Testamento, a palavra Sheol, que significa essas coisas, acontece 62 vezes. Então, no Velho Testamento, o conceito de sepultura de inferno é sepultura, lugar de silêncio, lugar inferior, lugar dos mortos, e aparece 62 vezes na Bíblia. Então, vamos citar algumas delas? Vamos pegar pelo menos 5 citações que falam sobre Sheol. Vamos lá. Em Jonas, no capítulo 2, no verso 1 e no verso 2. Vamos lá, vamos ver. Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2. No momento em que ele é jogado do barco e um grande peixe o engole, então a partir dali a gente vê a citação da Bíblia falando sobre Jonas. Jonas capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então a palavra Sheol aí é esse abismo que aparece. Do ventre do abismo, ou seja, do Sheol, ele clamou ao Senhor. Aí pergunto, Jonas estava morto? Não. É uma linguagem simbólica para ver que ele estava nas profundezas, como se estivesse morto. Mas ele não estava morto. Então, esta é uma citação. Outra citação que a gente tem está em Salmo. Salmo 89, verso 48. Olha só o que diz a palavra nesse verso. Salmo 89, verso 48 diz assim, ó: Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Então, essa palavra sepulcro que nós estamos falando aqui, no hebraico vai estar escrito Sheol, que é a última casa do homem. É uma coisa que a gente não consegue evitar, a morte é para todos. Terceiro, vamos lá para o livro de Jó, volta só um pouquinho, Jó capítulo 17, no verso 13, e a gente vai ver Jó também falando um pouquinho sobre sepultura. Diz aqui assim, ó, verso 13: Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, e ao sepulcro eu clamo, tu és o meu Pai. Então o que ele está dizendo? Que a sepultura, o sepulcro, que aqui está escrito, que é o Sheol, ele está dizendo que é a última casa do homem. Ele está ali, todo machucado, todo cheio de feridas, se coçando todo, se sentindo a pior das criaturas, fala assim, olha, eu vou descer para o Sheol, sepultura. Mais um, Salmo 16, verso 10, também é muito importante esse verso, porque fala sobre Jesus. Salmo 16, verso 10.
Olha só que coisa linda que a Bíblia fala aqui, nesse Salmo 16, verso 10, assim: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então estar aqui, olha, não deixará a minha alma na morte é no Sheol, na sepultura. E o corpo dele não ia se deteriorar, não ia haver corrupção. Não haveria o desmanche do corpo de Cristo, porque ele ficaria pouco tempo na sepultura. E por último, desses textos, vamos lá em Gênesis, agora 42. A gente vê, quando a gente passeia pela Bíblia, a gente vê que há uma coerência no conhecimento desse assunto. Então, Gênesis 42, o verso 38, aqui Jacó falando sobre a sua morte, diz assim, olha, 42, 38 diz assim: ele, porém, disse, Jacó, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Que aqui, no hebraico, está escrito Sheol. Então, o que tiramos de conclusão disso aqui? Então, inferno, no Velho Testamento, é sepultura, é casa dos mortos. Tá certo? Não tem nada queimando, nenhuma citação dela falou de estar queimando alguma coisa eternamente lá. Agora, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, a tradução de 3 palavras gregas para inferno ou para sepultura. A primeira palavra que a gente vai avaliar é a palavra Hades, que é a mesma coisa que sepultura. Essa palavra Hades é uma palavra grega, que, trazendo para o português, é sepultura. É a palavra correspondente a Sheol lá do Velho Testamento. Então nós lemos lá em Salmo 16, verso 10, agora há pouco, dizendo que o corpo de Jesus não iria na sepultura e não iria passar pela corrupção. Isso aí é confirmado em Atos. Vamos ler Atos. Atos capítulo 2. Falando sobre essa citação de Salmo, o evangelista Lucas, ou médico Lucas, escreveu em Atos 2, verso 27, falando exatamente sobre isso aí. Ele fala assim, olha, 27, porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Verso 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Tá vendo? Então, o que tinha lá no Velho Testamento também tem no Novo Testamento. O Sheol, que agora é usado como Hades, quer dizer a mesma coisa, sepultura. Esta citação que fala a palavra Hades acontece 10 vezes no Novo Testamento. A segunda palavra no Novo Testamento, que também representa sepultura e agora é representado por lugar de fogo, e a gente vai ver por quê, é a palavra Geena. G-E-E-N-A. Geena. Geena é um nome do Vale de Inom. Onde é que tem isso escrito? O Vale de Inom foi usado como um lugar onde eram feitos sacrifícios para Moloque. Fica fora dos muros da cidade de Jerusalém. A gente pode ver essa citação lá em Jeremias 7,31. Vamos ler, porque falar só não resolve. Tem que falar e mostrar, né? Jeremias capítulo 7, verso 31, vai aparecer essa citação do Geena e vai dizer o que é. Olha, 7,31 diz assim, ó: edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei e nem me passou pela mente. Então aqui está falando sobre vale de Inom. Inom era o rei que estava lá. Tem outra citação em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 28, no verso 3. Vamos ler também. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 3, diz assim, ó: também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então, lá no tempo de Jesus,
do lado de fora do muro de Jerusalém ficava esse lugar onde eles faziam sacrifícios. Que os judeus, os que moravam em Jerusalém, transformaram esse lugar num lixão. Um lugar para incinerar o lixo. E também cadáveres de animais e de malfeitores também. Então colocava lá e ficava queimando, queimando, queimando. Só que eles não deixavam apagar, por quê? Para ficar mais fácil. Então, para manter a chama acesa, eles alimentavam com enxofre. Então estava sempre queimando. Algumas coisas que não eram queimadas eram comidas pelos vermes. Então, o fogo que nunca se apaga está se referindo a isso aí. E o verme que vai comer está se referindo a isso aí. O fogo que nunca se apaga e o verme que vai comer. É esse texto aí. E Jesus faz citação a esse texto. Não quer dizer que isso aí é o inferno. Não. Isso é sepultura. Nesse caso, Guiena não tem a ver com sepultura. É sepultura porque alguns mortos são colocados lá. Mas tem um significado de lugar de fogo. Que é a tradução, né, lá que vem lá do Sheol do Velho Testamento. Vamos ver quais são as citações que Jesus e alguns profetas usaram? Então vamos lá. Isaías 66, 24, e vale a pena ler? Vamos lembrar uma coisa. Isaías capítulo 66 está falando sobre... dá para a gente fazer a interpretação sobre os salvos na nova terra, ou no céu. Então, aqui fala de como vai acontecer algumas coisas lá no céu e na nova terra. Mas nesse verso, no capítulo 66, aparece algo que, assim, parece estar fora do lugar. Olha só o que diz o verso 24. 66, 24 diz assim: E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Olha aqui, ó. O verme que come e não morre, e o fogo que não se apaga. Está falando sobre o Guiena, o lugar de fogo. Vamos ver Jesus agora? Mateus 10, 28. Agora Jesus falando, tá bom? Usando esse exemplo aí do Guiena. Mateus 10, verso 28 diz assim, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Nesse inferno, não é inferno queimando eternamente, não. É a sepultura. Está na sepultura e sem chance de salvação. Já morreu sabendo que não vai ser salvo. Jesus mostrando que os ímpios serão lançados e destruídos nesse lugar de fogo. Vamos lá, mais uma citação agora, Mateus 5, volta só um pouquinho na sua Bíblia, Mateus 5, 22 diz assim, ó. Agora, o próprio Jesus falando de novo. 5, 22 diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Morte eterna. Não é que vai ficar queimando e o inferno está queimando desde já e está queimando. Não é assim, não. E a gente vai ver. Tem texto que a gente vai ver e vai confirmar isso. Último texto, só para a gente confirmar, tá bom? Nós vimos 5 textos sobre Sheol. Nós vimos um texto sobre Guiena. E agora a gente vai ver 2 textos sobre Guiena. Agora a gente está vendo 4 textos sobre esse tema aí, sobre o fogo. Então, São Marcos 9. Vamos lá. Marcos 9, verso 43 a 48. Eu citei, mas não li. Agora a gente vai ler. Marcos capítulo 9, verso 43 a 48 diz assim, ó. Palavra de Deus. E se tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 47. E se um dos teus olhos se faz tropeçar, arranca-o.
É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e seres lançado no inferno, onde não se morre o verme e nem o fogo se apaga. Pergunto, será que Jesus está dizendo que alguém que morre sabendo que está pecando vai ficar queimando agora direto, eternamente? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está fazendo uma comparação de que a morte, as pessoas serão consumidas no último ato de justiça de Deus, as pessoas serão consumidas pelo fogo que leva à morte eterna. E para comparar, Jesus fala do Guiena, onde o verme está lá, não morre, fica comendo os corpos, e o fogo não se apaga, porque as pessoas vão alimentando, cada vez que alimenta o fogo está aceso. Muito bem. E a terceira palavra, eram 3 palavras no Novo Testamento, a terceira palavra é tártaros. Essa aí aparece apenas uma vez só. Que quer dizer lugar de trevas, onde os anjos maus foram lançados e onde permanece esperando o juízo final. Está lá em Judas, verso 6. Vamos ler? É o único verso que usa a palavra tártaro, que também tem a ver com sepultura, tem a ver com abismo, tá bom? Judas, verso 6. Olha só o que diz aqui em Judas, no verso 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande Deus. Aqui onde aparece a palavra trevas, é o tártaros no grego, que significa lugar de trevas. Então, os anjos foram colocados no tártaro, ou seja, em lugares de trevas. A pergunta é, onde é que os anjos foram lançados quando saíram do céu? Vieram para a terra. Onde é que está escrito na Bíblia, pastor? Os anjos de Satanás que foram lançados do céu para a terra. Onde é que está escrito na Bíblia que eles vieram para a terra? Então vamos ver. Apocalipse capítulo 12. Olha lá. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler o verso 9 e também o verso 12. Olha só o que diz o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha aí, olha, eles foram lançados para a terra. Olha o verso 12. Por isso festejai os céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então lá em Judas, quando fala que os anjos foram lançados do céu para o tártaro, lugar de trevas, na verdade é a terra. Porque a terra está em pecado, e se está em pecado é um lugar de trevas. Mas tem mais um texto para a gente avaliar essa questão. Os anjos estão aqui, eu pergunto, será que eles já estão sendo castigados, já estão sendo queimados, ou eles esperam o castigo futuro? Vamos para a Bíblia, vamos lá em Mateus, verso 8. Mateus, verso 8, Jesus conversando com alguns dos demônios do corpo dos gesarenos, os anjos maus que estavam dentro do corpo dele, acabaram falando algo importante para ele. Olha, Mateus 8, verso 29, diz assim, ó. Mateus 8, verso 29 diz assim. Vou ler o verso 28 também, tá bom? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só, os anjos maus que estavam no corpo desses homens sabem quando é que eles vão ser julgados e destruídos. E quando Jesus se aproxima desses dois homens, os anjos maus que estavam dentro deles reclamam para Jesus, vem cá, você já veio atormentar a gente antes do tempo? Sabe o que isso quer dizer? Eles não estão sendo atormentados. Eles não estão no inferno, não. Eles estão aqui na terra. É o lugar de trevas, é o tártaro. E tártaro aparece apenas essa vez lá em Judas 9. Bom, já que nós chegamos à conclusão de que
inferno tem a ver com sepultura, usando tanto Sheol quanto Guiena, ou quem sabe Hades, ou mesmo Tártaro, vale a pena agora a gente tirar aqui uma conclusão. Por exemplo, as expressões que aparecem para sempre, pelos séculos dos séculos, eterno, fogo eterno, não tem descanso nem dia de noite, que a gente leu em alguns dos textos, não significa, por favor, essas expressões, grave mesmo que eu vou falar, não significam necessariamente algo que não tem fim. Na verdade, elas traduzem o que duas palavras gregas dizem em alguns textos. O que elas dizem? Elas dizem que pessoas podem ser alguma coisa para sempre, mas não quer dizer que é eternamente. Então, esses textos que nós vemos aqui que apresentam essas palavras, vou repetir as palavras, tá bom? Essas citações aqui, ó. A gente leu vários textos, alguns deles aparecem queimar para sempre, queimar pelos séculos dos séculos, fala de Satanás, morte eterna, ou viver eternamente, ou queimar eternamente, o fogo é eterno, não tem descanso nem dia de noite. Isso aqui, na verdade, tem um significado de momento. E eu vou explicar com mais detalhe daqui a pouquinho. O que tem a ver essas duas palavras gregas, aion e aionios? Vou dar um exemplo. Lá no livro de Filemon, capítulo 15, ou no verso 15 e no verso 16, o apóstolo Paulo, quando esteve conversando com Filemon, com Onésimo, Onésimo era o escravo de Filemon, e fugiu de Filemon, encontrou-se com Paulo, e na prisão ele se converteu. E Paulo pediu para que Onésimo voltasse para Filemon, e lá então ele pedisse perdão para ser readmitido. E aí, a palavra usada ali é aionios, que diz que Onésimo seria escravo de Filemon para sempre. Para sempre quer dizer eternamente? Não. Enquanto Onésimo viver. Se Onésimo morrer, ele não é mais escravo, ele é morto. Acabou. Então, nesse caso, o para sempre é um tempo determinado. Outra citação que aparece está lá em Judas, verso 7, quando fala sobre Sodoma e Gomorra. Mais uma vez aparece a palavra grega aionios. Porque aquela cidade foi queimada pelo fogo eterno. Vamos ler? Judas 7, importante ler isso aqui, para a gente poder confirmar essas informações aí, tá? Carta de Judas, no verso 7, diz assim, ó. Verso 7 diz assim. Judas 7, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, segundo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Então, alguns têm a ideia de que esse fogo eterno é que a cidade vai ficar queimando e está queimando eternamente. Eu pergunto, todos os arqueólogos que passam por lá, será que eles viram a cidade queimando eternamente? Não, porque não tem mais cidade, não tem mais nada, só tem ruínas. Queimou tudo e acabou, apagou o fogo. Porque tem um significado de julgamento. A duração do julgamento de Sodoma e Gomorra é aquele momento do fogo. Acabou de queimar, acabou tudo. O resultado desse julgamento é o fogo queima até virar cinzas. Isso é fogo eterno. A gente pode ver uma outra afirmação dessa lá em 2 Pedro 2, verso 6. Abra a sua Bíblia, vamos lá. Estamos passeando pela Bíblia hoje. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Olha só que coisa linda que diz ali, ó. Linda entre aspas, né? Mas para confirmar. Diz assim: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-a à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, Pedro está repetindo, ou trazendo a mesma ideia de que o fogo eterno é algo que queima enquanto durar a matéria, transformou cinzas. E aí ele faz uma aplicação para nós, seres humanos. Aqueles que viverem de forma ímpia, ou seja, longe de Cristo, vai queimar no fogo eterno até virar cinzas, e o fogo se apaga. Mas, vamos para a notícia boa?
apesar de ter o fogo eterno, ele não queima eternamente. Ele tem um efeito eterno enquanto o fogo estiver aceso, até cumprir o seu propósito. Agora, analisamos várias passagens que falam sobre morte eterna, sepultura, Sheol, Guiena, Tártaro e assim por diante. Eu pergunto, e o que resta para a gente? Para nós, aqueles que queremos estar aos pés de Jesus. Então, do mesmo jeito que existe a morte eterna, que é morrer enquanto tiver corpo, e depois não tem mais nada para queimar, vai haver a vida eterna. E a vida eterna é para aqueles que têm a sua vida pautada nas orientações de Cristo. Esta é a melhor notícia para mim e para você. Eu ainda não terminei, mas eu tive que fazer essa pausa para a gente não ficar vendo só mazelas, fogo eterno, queimar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maior parte dos evangélicos, estava conversando essa semana com o irmão Fernando, e ele falou que as pessoas compreendem, quando vê a palavra, já pensa logo queimando, e não é assim. Inferno é a sepultura. Então o meu pai está no inferno. Opa, que isso, pastor? Tá na sepultura. Eu vi ser colocado lá. O pai da minha esposa está na sepultura, está no inferno. Sepultura, está lá guardadinho. Não está queimando, não, está lá. Na hora certa, Deus vai chamar os seus para a vida eterna. E no final, Deus vai chamar os outros agora para a morte eterna. Aí então, aí vai ser consumido pelo fogo. Aí é o fogo eterno. Não que vai queimar eternamente. Vai queimar, quando não tiver mais queimar, acabou. E não volta mais à existência. Então, o fim dos ímpios. Agora, algumas passagens rápidas, tá? Para a gente lembrar alguns detalhes. O fim dos ímpios, como vai ser? Vamos lá, Malaquias capítulo 4. E a gente está caminhando para os finalmente já. Malaquias capítulo 4, o verso 1 e o verso 3. Malaquias, você sabe que é o último livro do Velho capítulo 4, verso 1 e 3, diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fogo, a adversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. É isso o que está preparado para os ímpios. Mais um texto, agora falando sobre Satanás. Ezequiel, né, o livro de Ezequiel, no capítulo 28, Ezequiel 28, verso 17 e verso 18. Olha só o que diz ali, ó. Ezequiel 28, 17 e 18 diz assim, ó. Olha só. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Agora, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra. Esse é o final de Satanás. E de todos aqueles que não andarem de acordo com Jesus Cristo. Bem, o último texto nessa sequência está lá em Salmo 37. O Salmo todo fala sobre recompensa para os ímpios e recompensa para os justos. Enquanto os justos herdam a terra, os ímpios vão receber a sua recompensa. Então, vou citar os versos, verso 2, verso 9, verso 10, verso 15, verso 17, verso 20, verso 22, 28, 34, 36 e 38. Esses versos falam da consequência para os ímpios. Os outros versos de 40, esses versos falam sobre a consequência para os ímpios, e o restante fala sobre a herança dos justos. Por exemplo, no verso 9 e no verso 10 fala que os ímpios serão exterminados, que aparece 4 vezes no capítulo. Diz que o ímpio não existirá.
No verso 20, fala que os ímpios perecerão, desaparecerão como fumaça. No verso 35 e 36, não será achado ímpio. Então como é que vai estar queimando? Não tem como. Verso 38, serão destruídos. Não vai ficar queimando, 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 as pessoas vendo, a pessoa que não é assim não. Não existe fogo eterno nesse sentido. Vamos lá. No Salmo 21, verso 9, fala que o fogo consome o ímpio. Consome quer dizer, desaparece, apaga. Não sobra mais nada. Para a gente refletir, tá bom? Só para a gente entender de forma pensativa. Tormento eterno requer vida eterna. Concorda comigo? Olha, se a pessoa vai ter um tormento eterno, quer dizer que a pessoa tem vida eterna. Só que vida eterna vai ser algo que vai ser reservado só para quem é santo. Então pergunta, os ímpios vão desfrutar do dom da vida eterna de Deus só para poder ter consequência, tormento eterno? Não. Deus concede vida eterna somente para aqueles que têm fé em Jesus. Somente para esses. Por exemplo, lá em Romanos 6, 23, o que diz lá? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna para os que são salvos. Lá em São João, capítulo 3, verso 15 e verso 16. No 15 fala que aqueles que foram fiéis receberão vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Percebe que Deus tem algo especial para aqueles que são fiéis a Ele? Para os santos? Para os que têm a sua vida em paralelo com Jesus? Esses receberão vida eterna, recompensa com Cristo Jesus. Então não há cabimento a gente entender que alguém vai ter um tormento eterno se ele não tem vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, como é que pode existir pecadores eternos? Olha, se o salário do pecado é a morte, morreu, morreu, morreu. Não está vivo mais não. Então não tem tormento eterno. Correto? Então são expressões na Bíblia para simbolizar que não vai participar da recompensa dos justos. Não pode haver, só para a gente pensar mais uma coisa, não tem como haver um inferno a arder agora no universo. Por quê? Porque o fogo do inferno tem origem no céu. Quando Deus o acender e lançar na terra para queimar os ímpios. Vamos conferir? Apocalipse 20, verso 9. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 9 diz assim. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Marcharam então pela superfície da terra. O que está falando aqui? A santa cidade desce do céu. Dentro dela estão os salvos. Do lado de fora estão os ímpios que foram ressuscitados para receber a sua sentença de morte eterna. E quando eles veem a cidade, Satanás fala assim, olha, aquela cidade é nossa, vamos tomá-la. E eles marcham para lutar contra e tomar a cidade. Aí a Bíblia diz assim, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Agora, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse é o fogo do inferno. Continua. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. É uma expressão para dizer que a morte vai ser eterna. Entenderam? Muito bem. Como é que os ímpios serão atormentados dia e noite sem descanso? Não tem como acontecer isso. Agora, uma coisa é certa. Tem um livro chamado História da Redenção. Um livro muito lindo. Que diz assim. Alguns são destruídos num momento, enquanto outros sofrem muitos dias, queimando lá no fogo do inferno. Lá na volta de Jesus, lá quando a cidade estiver aqui. Todos são punidos segundo as suas ações. Satanás
depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer queimando por mais alguns dias. Consequência do pecado. Mas vai chegar um momento que vai apagar o fogo, porque já cumpriu o seu objetivo. Satanás recebeu o julgamento final. O que a gente pode entender com isso? É que fogo eterno é algo que queima e não vai haver mais matéria nunca mais. Para a gente fechar. De onde é que vem essa ideia de inferno queimando então? De que morreu, um vai para o céu e o outro fica no inferno queimando. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia não tem. Na Bíblia eu já mostrei, quando fala sobre o fogo que não se apaga e o verme que está lá que não morre, está falando sobre o vale de Rinom, que é uma lixeira que fica queimando, 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 e as pessoas alimentam para ficar queimando mesmo. É só para exemplificar uma morte eterna. Esse conceito foi trazido por Frei Leonardo Boff. Ele escreveu um livro chamado assim, Vida para Além da Morte. E nesse livro ele escreveu o seguinte, inferno, desculpa, não foi ele que inventou não, mas ele escreve o seguinte, inferno é invenção dos padres para manter o povo sujeito a si. É um absurdo que se petrifica no absurdo. Se eu pudesse, o Frei Leonardo falando, se eu pudesse, diria a todos, mas eu não posso. Então, para que a liderança da igreja mantenha a igreja cativa a eles então fizeram essa teoria do inferno queimando para as pessoas terem medo de ir lá, e então vai fazer tudo que o padre manda. E infelizmente, tem muitos pastores fazendo a mesma coisa, mantendo fiéis reféns, exigindo que levem dinheiro, senão você vai ser amaldiçoado por Deus, porque você vai queimar, porque é o juiz de Deus. E não é assim não. Vai haver o juízo sim, mas vai ser lá depois do milênio. Agora, nós colhemos a consequência dos nossos atos. Por distanciarmos de Deus, a gente sofre consequências. Não que Deus manda, mas aqui longe de Deus, a gente está perto de Satanás. E perto de Satanás, misericórdia. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você está perto dele, vai acontecer o quê? Então eu termino a mensagem dessa noite com um último texto. Um texto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, para a gente ter a certeza de que não precisamos passar pelo juízo final, pelo inferno, pelo fogo eterno lá, depois dos 1000 anos. Espero que para você tenha ficado claro que não há queimar eternamente, ficar queimando, queimando, que não há isso. Se eu pegasse uma folha de papel aqui, amassasse e tacasse fogo, ela ia queimar, 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 até acabar. Acabou, virou cinza, queimou eternamente. Isso é queimar eternamente. Essa folha de papel nunca mais volta a ser folha de papel, a não ser que Deus mandasse voltar a ser. Mas a lógica é queimou eternamente, acabou, não tem mais a matéria para queimar mais. Mas a palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, é a nossa esperança maravilhosa. É a nossa certeza, é a nossa segurança, porque aqui fala que nós não precisamos e não há como nós sairmos dos braços de Jesus se nós não quisermos. Olha só o que diz aqui, ó. Romanos 8, verso 38 e 39. Você conhece esse verso, mas é bom ler para a gente poder então fechar o tema. Diz assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, olha, a morte, não está falando dela, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que a gente entende por isso, meus amados, é que Jesus está sempre dando oportunidades para mim e para você. Nós acompanhamos hoje 4 hinos. O primeiro foi Nisto Cremos, mostrando verdades da palavra de Deus que orientam a nossa vida nessa caminhada para o céu. Então é importante ter essas verdades no coração. Depois a gente cantou aquele Somos Teus. Morrendo ou vivendo, a gente tem que ser de quem? De Jesus. Porque se a gente morrer em Jesus, nós estamos guardados para a vida eterna. Se a gente viver com Jesus, nós estamos preparados para o céu.
Terceiro, a gente ouviu e acompanhou o hino que tem como título Enquanto Eu Viver. E a letra fala assim, que enquanto eu viver eu vou estar louvando o nome de Deus. Olha que coisa linda. E quem vive dessa forma não vai ser preparado para o fogo do inferno. E quarto, nós cantamos o hino que fala sobre tesouro. Então, quando você tem a sua vida aqui pautada pelas orientações de Jesus, no final da jornada dessa vida há um tesouro. Qual tesouro é esse? As coisas maravilhosas que Jesus preparou para mim e para você. Não é o fogo. Ele não preparou o fogo do inferno para o ser humano. Ele preparou o fogo do inferno para Satanás e os seus anjos. Mas aqueles que recusam estar com Jesus estão dizendo assim, eu quero estar com Satanás. E vai ser queimado junto com ele. Então, neste final de live, eu quero apelar ao seu coração. Se você entende que, ou se você gostaria de participar do povo santo, que vai subir e passar 1000 anos com Jesus, descer com a Nova Jerusalém e viver eternamente com Jesus aqui na terra, você precisa tomar uma decisão importantíssima de alinhar a sua vida com Deus. De pegar a palavra de Deus e começar a estudar, de secar, entender a vontade de Deus para a sua vida. E aí, seguindo nesses passos, você não vai passar pelo fogo do inferno. Pode até morrer nessa terra, mas vai ser ressuscitado para o céu. Se você que está nessa caminhada sofrendo, mas a pessoa está tão difícil, está doendo demais, olha, o sofrimento está muito grande, as tentações são muito fortes, tem hora que eu não resisto, mas não desanima. Não desista. Você pode até não resistir, mas não desista não. Porque Jesus está olhando, está te acompanhando, está te fortalecendo. A Bíblia fala que nenhum ser humano vai ser tentado além das suas condições. Não vai passar por uma provação maior do que ele pode resistir. É promessa bíblica, Deus não vai mentir sobre isso. Se porventura ele entender que você não vai conseguir resistir, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar você para dormir. Você vai morrer, mas vai morrer salvo. E não vai passar pelo fogo do inferno. Então, Fernando, quando você ouvir falar sobre inferno, não pense mais naquele fogaréu que vai estar aqui. Não pense assim, não. Pense que você vai estar no céu. Não estou falando Fernando porque eu estava conversando com ele sobre esses dias. Mas estou falando Fernando usando o nome de todos vocês. A nossa esperança tem que ser a vida eterna com Jesus. Nós não podemos temer o inferno se nós temos a vida em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Que você na sua casa aí tome a decisão de estar sempre ao lado do nosso Mestre e assim podemos subir com Ele e passar milênios, milhares e milhares de anos felizes, dando gargalhada para todo lado de alegria na presença de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te use hoje e eternamente. É o meu desejo e a minha oração. Vamos orar. Feche seus olhos. Nosso Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque na Tua palavra encontramos orientações importantes sobre a forma como devemos viver nessa terra, para, segundo a Tua graça, podermos estar contigo no céu. Que este tema inferno não venha nos atormentar, mas que nós venhamos nos alegrar naquela certeza de que o Senhor nos dá o dom da vida eterna, que é só Jesus que pode dar. Portanto, ó Deus, purifica o nosso ser, transforma a nossa vida para que o nosso caráter seja semelhante ao de Jesus. Alcançando isto, nós estaremos prontos para receber o Espírito Santo e sermos levados para o céu. Traga paz a todas as pessoas que estão assistindo, as que irão assistir também depois pelos compartilhamentos, para que possam compreender que o seu desejo é ter-nos ao teu lado por toda a eternidade. Toma-nos nas tuas mãos, purifica a nossa vida e prepara-nos para o céu. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos aos finalmente, mas nós temos aqui mais alguns nomes que apareceram depois, e eu queria então mandar aqui mais alguns abraços rapidamente para a gente fechar, tá bom?
Paulo Silvânio está conosco. Sandra Cabral está conosco. Sandra Cabral é de Boa Viagem? Não. Sandra Cabral está conosco. Aquela é Simone. Cleia Campos está conosco. É um prazer, irmã Cleia de Iputinga. Ai, desculpe, Sandra Cabral. Sandra Cabral, que honra ter você. A Branquinha está aí do seu lado, a sua cachorra está aí do seu lado. O seu namorado está aí do seu lado também. Feliz de ter você aqui conosco, viu? Eu não falei no início, mas ainda bem que apareceu o seu nome aqui, né? Obrigado pela sua assistência, tá? Depois vem Erivelto Vaz conosco. Ana Paula de Freitas Nascimento conosco. Ana Paula deve ser a esposa do Givaldo, né? Rosilda Silva, a minha tia. Ô, tia Rosilda, que privilégio, viu? Orion Pedro, também imagino que Michele está com você, que Deus conforte seu coração, Michele, de sua família, viu? Perdeu a avó querida, mas Deus sabe das melhores coisas para a nossa vida. Nadiane Machado conosco, seja bem-vinda. Rosiane Miguel, irmã Rose, de Iputinga. Marlene Maria, de Jardim Primavera. Nalva Moura, um privilégio, Nalvinha. A neta também está lá. José Henrique conosco, irmão José Henrique. Jonas Fontanete, meu irmão, que privilégio, Jonas. Lígia Martiniano, irmã Lígia, continue estudando, se preparando para se batizar, viu? Você é uma bênção. Eu já tive uma vez, eu quero ir outras, tá? E também tem Devair, e aí agora, hein? Mesquita? Isso, Devair Mesquita está conosco também. E aí vem aquele que é o Máximo. Olha, é o Máximo porque o nome dele é Oswaldo Máximo, né? Irmão Oswaldo, privilégio, viu? Agora tem Patrícia Barros. Patrícia Barros, espero que você tenha gostado. Espero que sua mãe também tenha assistido, viu? Del Evangelista, aqui de Caetés 1. Um privilégio, Del, conosco. Ana Costa está conosco também. Obrigado pela sua presença. E David Araújo. Esse David Araújo deve ser de Iputinga, irmã da Flávia. É um privilégio muito grande falar com vocês nessas noites. E eu quero agradecer de forma especial ao Henrique Norte e ao Francisco de Assis, porque você foi escrevendo as passagens que eu fui citando, ficou mais fácil para o pessoal. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Olha, nós tivemos até agora 122 compartilhamentos. Estou feliz. Mas a gente ainda pode mais. Compartilhe mais, compartilhe mais. Até aqui foram alcançadas 591 pessoas. Mas a possibilidade é alcançar muito mais. Então, compartilhe. Esse tema é muito necessário para o povo evangélico. Por favor, ajude. A gente aprendeu, agora vamos ajudar eles a aprender. Então, compartilhe para pessoas da igreja, para pessoas que não é da igreja, porque essa é uma verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito feliz mesmo de passar mais esse momento com você. Na semana que vem, já vou adiantar logo para você já ir começar a conversar com o pessoal. Na semana que vem o tema vai ser dom de línguas. Eita! O que é o dom de línguas? Quando é que eu posso falar? Será que é somente quem tem o Espírito Santo que tem o dom de línguas? Na semana que vem, a gente vai estudar exclusivamente sobre isso, tá certo? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vou falar de novo porque é importante. E naquele tempo não foi tanto compartilhar. Dessa vez eu quero que você compartilhe muito. Tanto esta de hoje, quanto da semana que vem. Mas já comece a avisar o pessoal. Olha, semana que vem vai ser dom de línguas, para o pessoal já ficar esperando. Tá certo? Que Deus te abençoe. Dê uma ótima noite para você. Um restante de semana muito especial. Sábado estarei na igreja de Jardim Primavera para adorar com o Senhor lá. Deus te abençoe. Uma boa noite. Felicidades para todos.